Eu tenho sentido algo muito bonito em me enxergar de novo nesses meus pequenos momentos comigo mesma. Por muito tempo, as minhas manhãs eram só sobre pressa, sobre acordar atrasada, correr e já tentar resolver o meu dia. Na maioria das vezes eu nem saía da cama ainda, eu já pegava o celular. Eu abri os olhos e estava ali, vendo se alguma cliente tinha me mandado mensagem, se tinha algo urgente para resolver da minha empresa, e eu ainda nem tinha acordado direito. Eu simplesmente nem via o meu dia começar de fato. Agora, aos poucos, eu tenho me dado mais esse tempo. Não é tipo uma rotina perfeita, com um ritual perfeito que eu faço todos os dias exatamente a mesma coisa. Muito pelo contrário, cada dia é um dia, tem dias que eu tô mais tranquila de manhã, tem dias que eu já tenho que sair pra captação logo na sequência, mas eu sempre tenho me dado esse momento pra viver com mais calma. Então eu tenho acordado um pouco mais cedo, eu não tenho respondido o cliente antes do horário de abertura da minha empresa, eu só começo de fato a responder depois que eu já tomei o meu café, depois que eu já organizei as coisas da minha vida pessoal e depois que eu já cuidei de mim mesma e nutri o meu corpo de fato. E tá sendo nesses pequenos detalhes que ninguém vê que eu começo a me reencontrar de novo. Não tá sendo sobre ter um dia perfeito e uma rotina perfeita. Tá sendo sobre lembrar de mim antes de me doar pro mundo. Oi, gente! Hoje é dia 17 de setembro, uma quarta-feira. Eu tô de folga hoje, por incrível que pareça. Eu trabalhei bastante nos últimos dias, trabalhei sábado e domingo, então o dia de hoje vagou e eu aproveitei para tirar esse dia para mim mesma, descansar, que é uma coisa que raramente eu consigo fazer um dia inteiro, né, durante a semana. Eu normalmente trabalho nos sábados de manhã e tiro folga de um turno, né, na segunda-feira de manhã. E todas as coisas que eu me programei para fazer hoje de manhã, eu normalmente faço na segunda. Eu normalmente tenho esse momento comigo mesma de hidratar meu cabelo, tomar um banho premium. Ai, sabe, gostoso, é aquele banho gostoso. E eu normalmente tendo a fazer isso só na segunda-feira de manhã. Só que nessa segunda eu não pude fazer, eu não pude tirar essa segunda de manhã, porque eu tinha muita demanda para entregar do final de semana. E aí eu não consegui ter esse momento. Esse vídeo aqui, na verdade, ele tá sendo um pouco meio improvisado, porque eu não tinha programado ele para ser feito hoje, mas eu me dei conta de que amanhã fecham 30 dias desde que eu comecei esse meu novo ciclo de vida, essa minha nova fase onde eu tô me redescobrindo. E redescobrindo minhas paixões, me autocuidando muito mais do que eu tava antes, que eu tava focada 100% só no meu trabalho. E eu não quis deixar esse marco dos 30 dias, né, passar em branco. Amanhã eu não vou conseguir gravar porque eu tenho captação o dia inteiro e amanhã é com uma cliente que, assim, eu não consigo nem pensar durante o dia, porque é uma coisa, assim, muito loucura. Eu passo o dia inteiro indo para locações diferentes a cada 1 hora, então eu não consigo fazer nada pra mim. E aí eu quis fazer esse vídeo hoje, aproveitei que eu tava aqui, tava de boas, tava no meu dia de folga, e decidi conversar um pouco mais com vocês e falar como tem sido essa minha experiência nos últimos 30 dias. Acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre o fato de que, sim, esses últimos 30 dias foram bem transformadores pra minha vida. Eu percebi muita diferença, assim, muita diferença em quem eu era 30 dias atrás e quem eu tô sendo agora. Eu percebo que muito vem da minha condição física, de estar fazendo uma atividade física diariamente, de estar me alimentando corretamente diariamente. Não foi uma coisa assim mágica, né, que da noite pro dia eu simplesmente acordei disposta e estou disposta desde então, não. Tem sido realmente por etapas. Eu sinto que meu treinamento, que nem eu já tinha conversado com vocês no último vídeo, eu comecei bem devagar e eu sinto que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu tô indo gradualmente e tô sentindo que tô conseguindo concluir etapas, né? Na primeira semana eu comecei fazendo 3 vezes na semana,
Na segunda e terceira semana eu treinei 4 vezes. Não, minto, na terceira semana eu treinei 5 vezes e essa semana eu vou treinar novamente 5 vezes. Mas o X da questão é que eu realmente comecei mais devagar e fui me adequando conforme eu fui vendo como é que meu corpo estava reagindo. Inclusive, na primeira semana, os professores, eles foram bem mais tranquilos comigo, me passaram treinos que eu senti dolorida porque eu tava muito parada, né? Eu tava mais de um ano parada, mas mesmo assim, eles não pegaram pesado, sabe? Eles pegaram mais leve comigo. Outra coisa que eu percebi muita diferença tem sido com relação à minha alimentação. Eu tenho gostado muito de me alimentar melhor, de saber quais são as coisas que eu tô comendo, o quanto eu tô comendo dessas coisas, para que serve cada coisa. Na hora de ir no supermercado e na feira, eu tô comprando as coisas que eu sei que no meu dia a dia eu vou atingir os meus macros e os meus micros nutrientes, né? Então, ter essa consciência alimentar tá sendo uma coisa muito legal, assim, pra mim. Eu não me sentia assim. Olha, eu faz uns anos já que eu parei de ser vegetariana, mas eu não me sentia assim desde que eu era vegetariana. Porque quando eu passei por essa etapa, né, de não comer carne, eu realmente prezava por tudo aquilo que eu comia e eu queria entender e bater as minhas metas diárias de proteína, né? Porque quando a gente não come carne, a gente tem que ser um pouco mais organizado com relação à nossa alimentação. Então eu via muito essa diferença de quando eu era vegetariana para quando eu parei de ser vegetariana. Outra hora eu posso falar um pouquinho mais com você sobre essa questão, né, de ter parado de comer carne, quer dizer, de ter voltado a comer carne. Mas eu não me sentia bem assim com a minha nutrição desde que eu parei de ser vegetariana, já faz uns 2 ou 3 anos. Uns 3 anos que foi quando eu comecei a namorar com o Felipe, que eu parei de ser vegetariana. Então, fazia uns 3 anos assim que eu não tinha mais essa questão alimentar de prazer em buscar por alimentos que nutrissem o meu corpo. Outra coisa que eu voltei a fazer e eu tô muito feliz por causa disso é voltar a escrever. Eu fui atrás, né, de formas de voltar a escrever, porque até então eu tava escrevendo mais ou menos uma vez por ano ou 2 no máximo, e agora eu tô escrevendo uma vez por semana. Eu encontrei um método que para mim tá funcionando bastante, que é a escrita criativa. Eu tinha visto alguma coisa do gênero no Pinterest, eles tinham uma lista de 30 assuntos diferentes para tu escrever, né? E só que eu senti que era uma lista muito genérica, ela não estava funcionando para mim, porque eram temas que não faziam muito sentido para minha vida. Então eu peguei essa atmosfera, né, essa ideia de ter 30 assuntos diferentes, joguei no chat GPT, pedi para ele me ajudar a criar temáticas que eu fosse escrever todos os dias e que fizesse sentido para minha vida, que eu fosse escrever sobre coisas que são relacionadas a quem eu quero ser, a quem eu sou, enfim, e ele me deu 30 ideias muito pertinentes. Eu sinto que realmente, assim, vão ser coisas que eu vou ter prazer em escrever, que eu vou ter ideia do que eu tô fazendo, do que eu tô escrevendo, de que eu vou colocar sentimentos para fora de fato e que vai agregar aquela escrita em alguma coisa na minha vida, sabe? Então, eu tenho sentido que essa parte da escrita tem sido bem legal também, assim, pra minha vida. Poxa vida, para quieto. Eu tenho sentido que essa parte da escrita tá voltando bastante, assim, pra minha vida e que eu tenho me sentido bem nesses momentos, sabe? Eu achei que voltar a escrever inicialmente fosse ser uma coisa um pouco mais maçante, assim, porque querendo ou não, eu meio que não queria me forçar a voltar, mas eu achei que inicialmente eu ia sentir um pouco dessa coisa de estar meio que empurrando, assim, até eu de fato pegar no tranco com a escrita. Mas não, logo de cara eu gostei bastante, eu já tô na minha segunda semana de escrita, eu demorei um pouco mais, né, pra implementar essa parte, porque como eu falei, eu tô indo por partes, eu não coloquei tudo de uma vez só pra eu fazer tudo de uma vez só, experimentar e voltar a fazer as coisas. Eu primeiro implementei os treinos, aí eu implementei a minha alimentação, na terceira, e daí na segunda semana ainda eu implementei também voltar a escrever, e na semana passada ou na retrasada,
eu voltei também a desenhar neste mês, né? Tipo, nessas 4 últimas semanas eu desenhei só uma vez, mas foi outra coisa que foi uma surpresa pra mim, porque até então eu não desenhava faziam 10 anos e, poxa, é muito tempo, né? Tipo, eu nem sabia se eu ainda ia gostar da sensação de estar desenhando, mas foi incrível. Eu me senti muito conectada com quem eu era no passado, sabe? Porque realmente eu amava desenhar. Assim, tinha tudo que vocês possam imaginar com relação a desenho. Eu tinha canetinhas, eu tinha pincéis, eu tinha tintas, eu tinha giz, eu tinha tudo, sabe? Porque eu amava todas as formas de desenhar. Voltar a desenhar nesse dia específico que eu voltei me remeteu muito a quem eu era no passado e eu fiquei muito feliz porque eu me senti muito nostálgica, assim, sabe? Eu vi o quanto eu amava e o porquê que eu amava tanto. Foi um dia que eu fui no parque com o Felipe, eu sem querer encontrei ali os meus giz a óleo que eu tinha comprado fazia uns 4 anos atrás, que a gente estava na pandemia ainda, eu achei que eu ia ter mais tempo para tentar voltar com esse hobby, mas acabou que na pandemia a minha empresa que eu trabalhava antes não parou, né? E aí eu não tinha conseguido voltar com esse hobby. Mas então eu achei esses giz e eu falei, quer saber, a gente tá indo lá no parque mesmo, vou levar, a gente vai estar lá sentado, né, conversando e tal. Levei. E o primeiro desenho que eu fiz depois de 10 anos foi uma árvore, que a gente estava ali sentado numa marinha e eu senti que fazia muito sentido desenhar uma árvore, porque a gente estava num parque com muitas árvores. Então, eu me senti muito conectada, assim, com a natureza e com quem eu era e com quem eu também quero ser, porque eu quero trazer mais, né, dessa minha parte artística para o meu dia a dia. E ter voltado a desenhar me despertou, assim, muitas sensações diferentes, foi muito legal. Eu realmente quis trazer esse vídeo um pouco mais pra gente conversar mesmo, pra eu falar como é que tá sendo essa nova fase, né? Como é que eu tenho me adaptado diariamente, eu tenho treinado todos os dias à noite, que é uma coisa que normalmente eu não vejo muito, né, das pessoas que produzem conteúdo pra internet. Normalmente a galera treina de manhã e eu treino à noite. Eu tenho adaptado bastante a minha vida para ela realmente funcionar, ser funcional, né? Então, eu sinto que eu até pego algumas dicas na internet, mas a maioria das coisas eu realmente estou colocando de uma forma que funcione para mim. E não que simplesmente eu esteja fazendo igual, sei lá, a blogueira que eu gosto tá fazendo. Porque não faria sentido para mim isso. Então, eu quis muito mais ter esse bate-papo com vocês, não para falar para vocês como que vocês têm que fazer, porque eu acho que o como vocês mesmos têm que entender como é que vai funcionar para vocês, mas muito mais como um incentivo para vocês fazerem, porque eu quis voltar a fazer e tô me sentindo assim muito grata por essa decisão. Tô me sentindo muito realizada em estar voltando a me entender, a conhecer os meus gostos, a estar fazendo outras coisas que não só trabalhar, estar tendo hobbies, estar tendo experiências, estar de fato vivendo as coisas. E eu tenho que ser uma pessoa criativa no meu trabalho, eu preciso me desenvolver mais para esse lado. E eu acho que não tem uma mágica, sabe? A gente simplesmente tem que parar e viver essas coisas, e experimentar as coisas, e retomar a elas, tentar coisas novas também. Tem coisas novas que eu quero tentar, que eu ainda não tentei. Tem coisas que eu quero experimentar que eu ainda não experimentei. Como eu falei, eu tô voltando tudo muito aos poucos, porque eu não quero perder a vontade de fazer as coisas, sabe? Eu acho que se eu enfiar um monte de coisa junto, eu vou acabar me perdendo um pouco, porque eu não vou conseguir atender a tantas demandas assim de uma vez só, mas eu sinto que implementando assim aos poucos está sendo muito gostoso, muito prazeroso, tá me dando mais ânimo para fazer mais coisas e também entender os meus limites, a minha rotina, os meus horários e como é que eu vou conseguir atender a tudo. Então eu não tô aqui para dar uma dica milagrosa de como é que você tem que fazer para fazer a tua rotina funcionar e ser funcional. Eu tô aqui para mais ter um papo entre amigos, né? Conversar, falar um pouco mais sobre as minhas experiências e te incentivar a fazer o mesmo
de correr atrás das coisas que tu quer, de tentar entender quem tu é, se autoconhecer um pouco mais, entender os teus hobbies, as tuas paixões, o que te dá prazer em fazer na vida. Porque pra mim tá sendo bom demais, nossa, demais me reencontrar, tá sendo muito gostoso viver essa fase. E se tu tá nesse mesmo ponto, se tu tá nesse mesmo caminho, eu digo, a única coisa que eu tenho pra dizer pra ti é tenta viver um pouco mais a tua vida com mais presença nela. Não fica só nas redes, não fica só no celular. Te encontra quem tu quer ser, encontra a tua essência. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele, compartilhar com alguma amiga tua que também esteja passando por essa fase. Não deixa de comentar aqui embaixo o que tu tá achando dos vídeos, de me trazer mais ideias ou até me questionar sobre alguma coisa que tu queira saber, sobre alguma dúvida que tu tenha para tentar implementar também na tua vida. Talvez eu possa te ajudar com alguma coisa, eu possa te dar dicas ou até te trazer um pouco sobre como está sendo as minhas experiências. Tudo que tu queira comentar, tu pode comentar aqui embaixo, sempre com respeito, óbvio, mas eu vou adorar saber, vou adorar conversar com vocês e vou adorar ter essa troca desse momento que está sendo tão gratificante na minha vida. A gente se vê, então, no próximo vídeo, porque agora já é 5h18 da tarde e eu vou partir pro meu treino. E a gente se vê no próximo capítulo dessa minha jornada. Um beijo e até semana que vem.